Não é novidade nenhuma que nos últimos anos em todo o mundo as questões dos diversos preconceitos existentes têm sido uma pauta recorrente, principalmente na internet, aparecendo cada vez mais dentro do mainstream, nas redes televisivas e gerando discussões muito fortes e sobre políticas necessárias para se combater o problema. Obviamente, isso influenciou as grandes produções cinematográficas, onde você terá grandes obras retratando alguns assuntos que podem cair nessas pautas, como o filme Corra, e também vai ter obras que vão utilizar dessa discussão para desenvolver seus personagens, como a Capitã Marvel, que foi duramente criticada por um público que definiu o filme como lacração, entre aspas. Sinceramente, não é como se eu concordasse com essa crítica. Na verdade, o fato de eles retratarem uma mulher que está imersa na ideia de que ela não é tão poderosa, porque alguém disse isso, descobrir que na verdade ela sempre foi poderosa e que a única coisa que limitava ela era a sua visão sobre si mesma. Foi a melhor parte do filme, inclusive, embora eu também ache que ele foi um pouco menos divertido que os outros, afinal, é uma apresentação de personagem nova, lançada logo depois do estrondoso sucesso do Guerra Infinita, então ele acaba caindo um pouco de nível de emoção nos últimos filmes da Marvel, naquela época de lançamento. E daí a Marvel começou a fazer algumas coisas que caíram desse rótulo de lacração, como o She-Hulk, por exemplo. Só que eu queria chegar numa cena específica que, na verdade, esse tipo de detalhe acontece em vários canais e filmes que a Marvel chegou a fazer em Vingadores Ultimato. Sim, eu tô falando daquela cena que o Homem-Aranha passa manopla para a Capitã Marvel. E tem todo aquele fanservice de ela não está sozinha e tudo mais. E a cena não é ruim, nem chega a estragar o filme, mas ela poderia ter sido feita de forma diferente, ao meu ver. Talvez com uma relevância maior antes da personagem que conseguiria passar todo o exército sozinha precisar de ajuda para fazer isso. Ou sei lá, de uma forma mais oportuna pro roteiro ou algo assim. Eu não sei exatamente, afinal eu também não sou um grande roteirista de Hollywood para dizer isso de forma técnica. O grande ponto dessa cena é que ela não passa tão bem o seu propósito, sabe? Ela, ao invés de ficar maneira e você dizer, olha só como essas mulheres são extremamente poderosas, elas podem lutar sozinhas, ela ficou mais pra... Tá, a Marvel colocou de uma forma forçada essa cena aqui só pra ganhar o público dizendo que se importa com essa pauta. Dá pra ver que foi uma cena super forçada, que é só pra se encaixar nas discussões e não tem nenhuma autenticidade que faria diferença no filme ou que colocaria o problema de mulheres super-heroínas em discussão. Então, talvez a parada com a galera crítica, além de alguns serem só ignorantes e chamarem de lacração, seja a forma como a discussão é colocada na telinha. Sendo assim, eu vou mudar de produtora de filmes de heróis, que faz mais ou menos a mesma coisa de forma diferente, em uma das obras que eu mais gosto de assistir e estou acompanhando desde seu lançamento na minha adolescência, quando ela apareceu nas telinhas do Cartoon Network. Estou falando de Justiça Jovem, talvez você conheça ou já tenha visto alguma cena nas mídias sociais. Esse desenho teve algumas discussões sobre o preconceito de diversos tipos durante o desenho, tratando todos esses temas mais sensíveis com uma disciplina e um certo carinho que foram indispensáveis. A Miss March é o caso mais óbvio na série, sendo ela uma marciana branca com problemas com sua aparência. Os marcianos são transmorfos, como o famoso Caçador de Marte já havia demonstrado. E eles têm uma cultura que envolve muito raças em Marte. Isso começa a ser discutido na segunda temporada e vai sendo trabalhado até a quarta temporada, onde em Marte é possível ver a verdadeira forma dos marcianos e suas cores e diferenças sociais, que agora você passa uns 2 dias no planeta deles descobrindo como funciona a sua cultura. O legal é você perceber em cada temporada como é possível ver que a Miss March aceitou melhor sua aparência, se aproximando cada vez mais da sua forma original, mesmo no planeta Terra. E depois ainda encontrando uma forma melhor de ser aceita pela humanidade visualmente, sem perder sua identidade como marciana branca, que seria a raça menos favorecida em Marte. Outro caso interessante que acontece e não dá pra deixar de ser comentado é a personagem Halo. Dá pra entender melhor, pra você entender melhor, na verdade, como funciona a cabeça dele. Sim, eu usei pronome neutro, você já vai entender melhor o porquê. É preciso entender sua origem. Halo nasceu no momento em que uma caixa materna, aquele objeto vivo que cria portais, estava procurando uma forma de se esconder. Sendo assim, ela revive o corpo de uma garota muçulmana morta que estava numa vala ali, concedendo a Halo os poderes mágicos secretos de uma caixa materna. Fica interessante pois Halo tem as memórias da garota e passa a maior parte do seu envolvimento em um autodescobrimento muito intenso.
Durante o seu arco de desenvolvimento com Brion Markov, o Geoforce, príncipe de Markovia, é começado a discutir o gênero de Halo. Afinal, seu corpo é de uma mulher cis-humana, mas a sua mente sempre foi a de um computador. Afinal, Halo é a caixa materna e não a garota. E então, Elo deixa claro ao príncipe que não é uma garota, embora o mesmo a veja assim. E depois, na quarta temporada, num episódio sobre o autodescobrimento de Halo, Elo pede para ser chamado no pronome neutro numa cena de crédito que foi discreta, mas que não passa despercebida sobre o desenvolvimento do personagem. O último que eu vou comentar é um que também não dá pra ficar de fora, mas fica de recomendação o desenho. Eu tô falando apenas de casos específicos que se encaixam nesse tema do vídeo, mas a série tem muito mais a oferecer, estando disponível na HBO Max pra você assistir. Esse caso é o caso do Mutano, que tem um desenvolvimento extremamente bem feito durante a série, desde a sua origem, que ocorre de forma discreta ali na primeira temporada, até o seu ápice na terceira temporada. Mas aqui falaremos sobre algo que acontece na última temporada. O Mutano passa por uma depressão profunda devido ao luto de um dos personagens. Eu não vou dizer pra vocês qual que é, pra incentivar vocês a assistir. Ele larga todas as atividades dele e contatos sociais, parando de aparecer nas missões do grupo cujo ele é líder, tomando inúmeros remédios para dormir e ficando fora da ação, sendo um babaca com todos seus companheiros que chegaram a tentar uma intervenção com o mesmo, até que ele faz uma sessão obrigatória de terapia com a personagem Canário Negro. Eu vou colocar uma cena aqui que é um grande spoiler da série. Se você quiser, pode pular pra assistir. Eu vou deixar pra vocês escrito o tempo que pula, tá? Só que a cena é boa demais pra eu contar ou pra ela ser cortada do vídeo. Então, qualquer coisa, veja por si mesmo. Sim, não, isso não importa. Você não pode me tirar dos renegados. Eu formei aquele esquadrão. É o meu esquadrão. Eu não posso perdê-los. Do mesmo jeito que perdeu o Connor? Olha, o Connor tá andando com o Oli agora. Eles estão ótimos. Então não tem a ver só com o Connor. Mas ele era como um irmão pra você, não era? E a morte dele te abalou de verdade, não foi? Escuta, eu já entendi. Eu já aceitei. Eu sei que a morte dele foi culpa minha. É tudo culpa minha. Você acha que é responsável pela morte do Connor? Eu sei que eu sou. Tá legal. Vamos falar sobre isso. Rever a narrativa do meu trauma? Então você sabe como é. Eu não estava lá. Você estava. Me conte como foi. Me diga como matou o Connor. Eu sabia que ele estava fraco. Pouco oxigênio, células solares descarregadas. E eu deixei ele lá sozinho para cuidar da bomba. Mas foi a Kryptonita que o matou. Você sabia disso? Não. Se eu tivesse tirado ele de lá, ele nunca seria atingido pela Kryptonita. Mas se ele não ficasse lá, o que aconteceria com os marcianos? Nada se eu desarmasse a bomba antes. E você sabia fazer isso? Poderia ter levado ela para a lava para destruir o vírus? E a Megan? Ela também deixou o Connor ficar com a bomba. Ela também é culpada pela morte dele? O quê? Não! A Megan amava o Connor. E você não? Connor não é o primeiro ente querido que você perdeu. Ano passado, você e eu falamos da perda do Brion. O Brion não tá morto. Não, mas nós o perdemos. Também se sente responsável por isso? Eu era o líder do esquadrão dele. Eu devia ter visto os sinais. Você mencionou o Wally no início. Também se sente culpado pela morte dele? Eu podia ter ido com a Miss Marty pro Polo Norte. E a Rita? Eu devia estar na última missão da Patrulha do Destino. E a sua mãe? Eu podia ter impedido a Abelha Rainha. Gar, você tinha 8 anos. O poder combinado da equipe da Liga da Justiça ainda não deteve a Abelha Rainha. Como uma criança de 8 anos poderia fazer isso? Eu podia ter feito alguma coisa. O quê? O que poderia ter feito de diferente para salvar qualquer um deles? Eu não sei. Eu só precisava ser melhor. Eles precisavam que eu fosse Mas melhor. você não vê. Mesmo quando fazemos tudo certo, às vezes as coisas ruins ainda acontecem. Existem algumas coisas que temos o poder de controlar. Mas o mais difícil de admitir, principalmente para as pessoas da nossa área de trabalho, é que às vezes nós somos... impotentes. Mas eu não quero ser. Eles deviam. Eles não deviam. Eu devia ter impedido tudo isso de algum jeito. Como? Eu não sei. Eu não sei. Dinah. Eu preciso de ajuda. Admitir isso é um começo, Gar. Um verdadeiro começo.
Após isso, a Canário Negro percebe a gravidade do problema e discute com a Liga da Justiça o como a terapia é importante para que eles possam realizar o trabalho deles, pois não dá para ser um super-herói sem saúde mental, e o herói costuma passar por inúmeros traumas durante a sua jornada. Enfim, dessa vez eu só quis colocar em discussão esse lance todo de como pode ser possível debater temas sensíveis, mesmo em obras que não têm esse interesse como principal. Talvez seja só a indústria querer fazer isso de forma relevante mesmo, e não apenas para ganhar dinheiro ou manter um público que é engajado nesses temas. Mas, claro, também precisa de um pouco de compreensão do público, e não apenas pessoas olhando de mente fechada e falando, não, isso aqui não passa de lacração. Bom, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha e comenta. Se tem interesse nesse tipo de discussão, ou sugestões de como melhorar, ou até de temas novos, por favor, pode deixar aí nos comentários, eu vou agradecer bastante. Eu espero que vocês não levem a mal, eu só tô colocando uma discussão aqui que acontece no cinema mesmo. Então, fica aí o vídeo, espero que gostem, obrigado.